aí, meu povo, hoje é dia de falar daquela série, aquela sériezinha que eu sei que você aí já falou muito mal, porém não abandona de jeito nenhum, assim como eu. Sim, estou falando de Elite. A 7ª temporada já chegou na senhora Netflix e eu prometi pra mim mesma que eu ia abandonar Elite, que eu não ia assistir mais depois da 6ª temporada que eu achei péssima, mas assim, eu sou uma pessoa curiosa, então eu resolvi assistir, queria ver a personagem da Anitta e também a senhora Netflix anunciou que a 8ª temporada será a última temporada de Elite, a série enfim vai terminar. E aí eu pensei comigo, né, gente, se eu aguentei assistir até agora, eu aguento mais uma temporada. Então no vídeo de hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre a 7ª temporada com spoiler. Então se você ainda não assistiu, muito cuidado com esse vídeo, continue por sua conta e risco, mas antes já sabe, né, se inscreva se ainda não é inscrito, aproveita também e clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não ficar de fora desses conteúdos maravilhosos, ok? Sem mais enrolação, bora falar sobre Elite 7. Olha, de pensar que essa série começou falando sobre a morte da Marina, quem matou a Marina, e depois a gente descobre que quem matou a Marina foi o Polo, e aí depois vira, ai meu Deus, o Samuel, o que aconteceu com o Samuel? O Samuel desapareceu, e aí depois se torna sobre o Polo, quem matou o Polo? Ai, que época gostosa de Elite, né, galera? Mas eu devo dizer a vocês que eu gostei da 7ª temporada. Meu Deus. Por essa vocês não esperavam, mas calma, gostar é uma palavra muito forte. Achei a 7ª temporada muito interessante, tiveram algumas coisas que eu não curti tanto assim, eu achei uma temporada cansativa em alguns momentos, porém eu acho que Elite nessa temporada trouxe personagens de que, assim, a gente precisava de personagens exatamente como esses, outros nem tanto. Claro que uma das coisas que colaborou pra eu curtir essa temporada foi o fato de não ter expectativa nenhuma. Eu não tinha visto o trailer, não tinha visto quem ia entrar, não tinha visto nada sobre personagem novo. A única coisa que eu sabia é que o Patrick não estaria mais nessa temporada, o que é muito triste pra mim, saudades Patrickzinho. E também sabia que o Omar ia voltar pra essa temporada e é a única coisa que eu sabia sobre Elite 7. Então fiquei feliz com algumas coisas, outras nem tanto, então bora conversar sobre tudo isso. Uma das coisas que eu tive a plena certeza nessa temporada é que os roteiristas de Elite odeiam o Omar. E eu queria entender por que odeiam tanto assim esse personagem. Eu não sei se é porque o Omar foi o único ali, né, que tava desde o começo, então com a presença dele, parecia que eu realmente estava assistindo Elite, porque virou a malhação da Netflix, com certeza, né? A gente não tem mais nenhum dos personagens antigos, então eu acho que o Omar acabou trazendo essa vibe de tipo, poxa, ainda é Elite, ainda tem ali aquela história, porque se não fosse o Omar, alguns questionamentos não existiriam, algumas coisas não aconteceriam nessa temporada especificamente, né? Por exemplo, a morte do Samuel na temporada passada foi algo que eu falei pra vocês que me decepcionou, porque primeiro eu não queria que o Samuel morresse de jeito nenhum, só de eu lembrar que meu Carmuel não vai ser endgame nunca porque o homem morreu. Não seria do mesmo jeito, mas né? Ai, gente, que tristeza, só de imaginar a Dona Carla triste porque o Samu morreu, enfim. Mas aí nessa temporada eles trouxeram à tona essa história da morte do Samuel, na verdade pra desenvolver a história do Omar, mostrando o quanto ele sofreu durante todas essas temporadas de Elite, então acabou falando bastante sobre saúde mental e é bem triste ver a trajetória desse personagem e ver que, assim, parece que todo mundo cresceu e ele não, tirando as pessoas que morreram, né, tipo o Paulo, a Marina, o Samuel, enfim. Mas eu sinto que o Omar, ele ficou meio perdido mesmo na sua vida, ele até fala ali no começo, né, sobre a irmã dele, que tem uma vida legal, que conseguiu superar, e ele continua ali no mesmo lugar. Eu acho que isso é tão real também, né, porque a gente se depara hoje em dia com tantas pessoas se dando bem e crescendo profissionalmente e romanticamente falando também, porém existem aquelas pessoas que parece que não sai do lugar, né? Pessoas que estão com o psicológico muito afetado, então eu acho que o Omar trouxe esses questionamentos e é bem interessante falar sobre saúde mental, com certeza. Fiquei triste nessa coisa do personagem já não querer mais viver, eu acho que ele ainda é um personagem que tem
muito o que fazer, ele tem uma dependência emocional das pessoas também, assim, gigantesca. E eu digo que os roteiristas odeiam o Omar justamente porque o personagem, ele sempre se lasca. Eu sei que ele é tóxico, em alguns momentos ele tem ali as suas problemáticas, mas, pô, eu acho que trouxeram também uma certa repetição pra história dele e isso não me agradou tanto. Que foi justamente o fato do Joel se interessar por outra pessoa e acabar abandonando ele. Então, às vezes eu tenho uma grande empatia pelo Omar, porque parece que ele tá sempre sendo trocado. Então, por isso que o cara é tão inseguro assim também, né, galera? O Joel é um personagem que eu esperava um pouquinho mais dele ali no começo, mas eu acho que ele foi só ok. Ele foi um personagem pra trazer um gancho tanto pro Ivan quanto pro Omar também. Ele tem essa ligação com os dois. Me deixou desconfortável em alguns momentos. Eu acho que o Joel, ele foi babaca, assim, foi escroto, sim, em alguns momentos faltou a tal empatia. Tipo, ele transando com o Ivan na cama do Omar. Ô, galera, pelo amor de Deus, né? Ô, Ivan também, ó, eu amo o Ivan, é meu favorito do momento, mas, pô, coitadinho do Omar, né, galera? Mas Ivan e Joel são personagens que eu não shippo de jeito nenhum. O Ivan vai ter que ficar com o Patrick, eu não quero saber. O Ivan tem uma das histórias mais interessantes pra mim nessa temporada. Talvez eu seja suspeita pra falar, porque pra mim ele é um dos melhores personagens da atualidade. Mas assim, tem toda a questão sobre o acidente dele, sobre o Patrick ser ou não ser o culpado. E com certeza é mais uma história que Elite vai esquecer no churrasco. Então eu nem vou criar teoria em relação a isso. Eu acho que eles nem vão tocar mais nesse assunto provavelmente. A não ser que o Patrick volte, coisa que eu não sei se aconteceria, enfim. A gente tem toda uma questão sobre o Ivan estar se sentindo sozinho depois da morte do pai, o Patrick indo embora, então eu acho que foi um personagem que ele ficou meio perdido ali na vida em alguns momentos. Fiquei bem triste com ele no momento que ele tá vendo ali um jogo de futebol na escola e isso dá um gatilho nele em relação ao pai. E aí a gente tem a mãe do Ivan aparecendo e ela é uma grande, mas uma grande escrota. Ela deu um empurrão e matou o Raul no final? Sim, achei diva. Mas mesmo assim, esta mulher é uma babaca, sim. Achei alguns momentos, assim, complicados em relação a ela, em relação à família do Ivan. E aí isso me preocupa um pouquinho em relação aos fetiches dos criadores de Elite. Porque eu acho que, olha, tudo na... Olha, é complicado até falar disso. Por quê? A gente tem logo ali no começo o Ivan ficando com a própria irmã, mas ela não sabia, ele também não sabia, mas mesmo assim Elite ficar colocando, né, a irmã querendo transar com o irmão, aquela coisa já me parece ser um certo fetiche. Agora, a parte mais complicada e completamente desnecessária dessa temporada é o Ivan beijando ali, ficando com a própria mãe. O Ivan não sabia, ok, mas a mãe sabia. Ah, eles estavam drogados, mas gente, que fetiche é esse? Que nojo, que nojeira. Achei desnecessário, não tem por que esse momento ter acontecido. Ah, fizeram isso pra Chloe ficar com raiva da mãe dela e se afastar. Não, galera, não precisava disso, não precisava isso ter acontecido. A mulher ficava ali o tempo todo no começo falando, não, Chloe, não fica com o Ivan, ele é seu irmão, você não pensou em ficar com ele não. Aí vai lá e fica com o próprio filho. Gente, que fetiche mais imundo. Com todo respeito, não gostei. Mas achei o Ivan divo quando ele descobre a verdade ali sobre a mãe. Ele fala, olha, não vai demorar aqui a nossa conversa. Eu sei que você quer dinheiro, você poderia ter aparecido em vários momentos da minha vida. Aí agora que meu pai morre, que eu tô cheia da grana, você aparece querendo ser mãe? Não, não quero. Quanto você quer? Se eu fosse ele, não dava bosta nenhuma pra ela também. Deixava ela sem nada. Bom, a gente teve até um crossover aí de Elite com sangue e água. Eu não esperava, não sabia se isso já tinha sido anunciado ou não, porque como eu disse pra vocês, eu não tenho acompanhado os bastidores de Elite, então me pegou de surpresa, até porque eu tô meio atrasada com Sangue e Água, que é uma série muito legal, inclusive. Me deu até vontade de colocar em dia pra poder ver o Ivan também. A gente tem ele com todo esse rolê. Então o Ivan, gente, pra mim, ele é um reizinho, ele é maravilhoso, com certeza. Eu espero que ele esteja na próxima temporada de Elite, porque senão, ó, complicado. Porque todos os meus personagens favoritos e casais favoritos são destruídos e saem da série.
Não aguento mais, Elite. Só falta uma temporada, gente. Só mais uma temporada. Podia fazer um mutirão na última temporada e trazer todo mundo de volta? E trazer o Samuel também de volta dos mortos, que eu não me conformo com isso nunca. Tá, a Chloe é uma personagem que eu quero falar com vocês mais pra frente, porque eu acho que tem outros personagens pra gente falar. O Eric, por exemplo, é um personagem que teve uma história muito interessante nessa temporada, porém eu acho que faltou um certo desenvolvimento dele antes. Eu acho que Elite já chegou com tudo, apresentando a história do Eric, e aí, tipo, é isso. E é um personagem que eu ficava meio perdida, assim, eu ficava, gente, será que eu já vi ele em outros momentos? Será que já tinha desenvolvido algo e eu não pesquei, assim? Mas é um personagem que eu acho que eles deram muita importância, assim, logo de cara e foram jogando várias informações, então eu acho que eu não tive tempo suficiente pra me apegar ao personagem. Então é uma história que eu acho interessante, eu acho que foi um assunto muito interessante, sim, a ser tocado, porém eu não senti esse desenvolvimento, esse apego ao personagem como eu tenho com outros personagens, por exemplo, mas não deixa de ser uma história interessante. E eu acho que é bem interessante também como Elite mudou a vibe, né, da própria história, porque Elite, apesar de ter essas coisas de assassinato, quem matou quem, e esses mistérios, ainda conseguia trazer alguns momentos mais descontraídos, uns momentos mais engraçados. Gente, nas primeiras temporadas tinham momentos que eu morria de dar risada com Elite, então a gente tinha, né, essa coisa de, tem os momentos pesados, os momentos mais sérios, assuntos sérios a serem tratados sempre teve, mas também tinha esses momentos mais de alívio cômico. Eu sinto que não existe mais momento de alívio cômico em Elite. É tudo desgraça. É drama, 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 drama e drama. Tivemos também a história da Isadora e do Didac, que eu não gostei. Pra ser bem sincera, eu achei que foi a história mais cansativa dessa temporada e foi uma das histórias principais. A Isadora é uma personagem incrível que merecia mais, na minha opinião, merecia uma história mais interessante sobre ela em si. Achei interessante eles trazerem mais cenas, momentos dela com os pais dela, com o pai, coisas que a gente ainda não tinha visto, mas eu acho que é uma personagem que ela tinha potencial pra mais. Então eu sinto que essa história da treta entre as famílias acabou meio que deixando ela meio apagada, entre aspas. Eu sei que ela tem grandes destaques em si, mas, por exemplo, eu queria ter visto mais interação dela com a Chloe. Eu acho que tem algo interessante ali que eles poderiam ter feito na história dessas duas, mas elas não têm interação. Parece que a história delas não se cruza tanto assim. E eu achei chato mesmo, cansativo. Essa história da família, blá blá blá, os ricos, drogas, não sei o que lá. Não curti, infelizmente, a história, mas continuo gostando muito da Isadora. Acho que é uma excelente personagem. Então vamos falar dela, Anitta. Gente do céu, eu não esperava muitas coisas sobre a personagem dela, porque como eu disse, não tô acompanhando tantos bastidores, então eu não sabia exatamente qual personagem a Anitta ia fazer, mas fui pega de surpresa. E eu curti a personagem dela e fiquei com esse sentimento de quero ver mais sobre esta personagem. Ela é uma professora de defesa pessoal que tem uma das histórias mais interessantes. Na verdade, ela está incluída em uma das histórias mais interessantes, que é a história da Sarah e do Raul, que mais pra frente acabou se tornando meio que uma história da Chloe também. E a Anitta, eu acho que ela tem um papel muito importante pra história da Sarah, mesmo que ela não apareça tanto assim. A Sarah é uma personagem que ela me incomoda em algumas coisas, mas eu acho que ela traz questionamentos importantes, principalmente no quesito dependência emocional. A gente sabe que ela é a vítima, com certeza, mas eu acho que ela erra também em alguns momentos. Eu entendo a questão dela voltar com o Raul algumas vezes e ter, de fato, essa dependência emocional, por mais que a gente não queira que ela volte com ele e que ela fique com ciúmes e que ela fique, assim, meio que obcecada, infelizmente é um dos sintomas da dependência emocional, e a própria personagem da Anitta fala isso constantemente pra ela, porque a dependência emocional é uma coisa que você tem que ir cortando, mesmo que você não queira voltar com a pessoa, que você sabe que tem aquela dependência emocional. Gente, é uma coisa muito complexa, na minha opinião, e eu acho que a personagem da Sarah, apesar dela ser chatinha, ela traz isso, né, ela traz essa realidade. Porém, eu digo que ela erra em alguns momentos, porque, por exemplo, ela foi escrota com a Chloe, na minha opinião. Ela foi
foi muito, muito, muito escrota com a personagem. Ela meio que se livrou de um escroto, de um babaca, e acabou colocando a Chloe ali junto com ele, né? Praticamente, assim. Então, ela poderia ter se juntado, de fato, com a Chloe, e a Chloe teve esse momento de tipo, pô, vou te ajudar, e aí levou uma rasteira da Sarah, coisa que eu acho que ela não precisava ter feito, pra ser bem sincera com vocês. Acho complexa essa história da Sarah, enfim. Mas aí que a gente entra na história do Raul morrendo, que foi incrível. Eu acho que foi tarde, é um personagem que já tava me incomodando. Eu ficava me questionando, gente, o que a mulherada vê neste macho? É óbvio que ele é tóxico, é óbvio que ele é obcecado, é óbvio que ele é manipulador, mas aí que tá a realidade, né? A gente conhece várias pessoas manipuladoras e às vezes a gente só vai perceber depois, sabe? Achei interessante o Raul ter morrido. Eu quero saber o que eles vão fazer, né? Porque a mãe da Chloe foi filmada. Então, será que a velha vai ser presa? Será que vai acontecer com ela? Mas achei muito interessante essa reviravolta de alguém ter filmado ela ali neste momento em si. A Chloe e a mãe têm um relacionamento bem conturbado, isso fica bem claro. E a Chloe, pra mim, é uma das melhores personagens dessa temporada. E eu até me arrisco a dizer que a Chloe carregou a temporada de Elite nas costas. E se não fosse essa personagem, essa temporada não seria tão legal assim, seria uma porcaria. Não que seja a melhor temporada de Elite, mais uma vez. Porém, eu acho que foi melhor do que as últimas temporadas que a gente assistiu, por exemplo. Acontece que a Chloe, ela tem o famoso desenvolvimento. Ela tem um desenvolvimento incrível. Eu comecei a temporada odiando a Chloe, achando ela uma babaca e desnecessária. E aí, aos pouquinhos, a Elite vai mostrando a história dela e a gente vai entendendo por que ela tem determinadas atitudes. Ela é uma personagem extremamente carente de atenção, ela é uma personagem que quer chamar a atenção das pessoas, mas é uma personagem que se sente sozinha constantemente, por isso que ela precisa da aprovação da galera o tempo todo, e por isso que ela acabou caindo nas garras do Raul, porque simplesmente ela tem essa carência em si, que ela quer, assim, acabar com essa carência de alguma maneira. Então ela se deparou com uma pessoa que deu o mínimo de atenção pra ela, e por isso que ela acabou ficando com ele, acabou se apegando a ele, porque o Raul deu pra ela simplesmente o mínimo, algo que ela nunca teve. Você vê que a personagem, ela tem essa coisa de vou transar com todo mundo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Rola um certo fetiche também em relação a Chloe em vários momentos. A gente vê que as pessoas não estão tão interessadas nela, e sim no corpo dela, e sim em várias outras questões, e ela meio que abraça isso, tipo assim, ninguém quer me conhecer de fato, então eu vou transar com todo mundo mesmo. Então eu acho que a Chloe, ela é muito, 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 muito complexa. E a gente vê em vários momentos os personagens de fato utilizando ela só pra sexo. Até no momento que a Sarah e o Raul estão conversando, ele tá ali com uma foto dela prestes a se masturbar, enfim. E aí ele fala, é tipo um pornô, é tipo a mesma coisa, porque ela fica aí se mostrando, ela é toda assim e tal, então rola um fetiche em cima da Chloe, assim, mas ela é uma personagem que eu criei um apego com ela no decorrer da temporada. No começo eu achava ela exagerada, eu achava ela desnecessária, eu ficava irritada com essa coisa dela ficar querendo transar o tempo todo e forçando várias situações em si. E aí, aos poucos, eu fui ficando com pena dela, porque tudo isso, de fato, era pra chamar atenção, era uma carência dela. A Chloe precisava de uma famosa terapia, porque ela também traz uma coisa sobre saúde mental diferente do Omar, por exemplo. A gente vê que são dois personagens que se sentem sozinhos e têm uma determinada carência e acabam tendo uma dependência emocional de algumas pessoas específicas, e aí a gente vai vendo de lados diferentes, né? Mas se você parar pra pensar, tanto o Omar como a Chloe também traz esse assunto de saúde mental, e eu achei bem interessante. Então é justamente a Chloe, a personagem que eu falei pra vocês que Elite tava precisando. Elite precisava muito de uma personagem como ela, uma personagem complexa que faz a gente refletir, que faz a gente odiar algumas atitudes dela, porém entender em outros momentos, que tem ali um desenvolvimento com a mãe. Eu quero ver aí uma aproximação, uma amizade dela com o Ivan, que é o irmão dela. Então vamos ver o que eles vão fazer aí na última temporada de Elite. Eu espero que eles tragam também uma história, uma interação dela com a Isadora, porque são
personagens que, eu não sei, eu acho que as duas juntas em alguma história específica seria muito interessante. Mas e você? O que você achou dessa 7ª e penúltima temporada de Elite? Eu não esperava que seria a penúltima temporada de Elite. Eu pensei que ia ter mais umas 10 temporadas aí, do jeito que a senhora Netflix é maluca. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada, qual foi sua personagem favorita, qual foi o seu plot favorito, que eu quero saber. Ainda acho que Elite é uma série que, infelizmente, não tem mais o carisma que tinha nas primeiras temporadas, mas eu acho que essa temporada pelo menos melhorou. Ainda temos cenas de pegação, cenas de sexo constante, mas eu acho que essa temporada, mesmo sendo cansativa em alguns pontos, ela traz história, ela traz roteiro pelo menos. Podia desenvolver algumas coisas específicas? Sim, porém eu não sinto o que eu senti nas últimas temporadas de ficar jogando cenas de sexo aleatórias pra poder preencher o vazio do roteiro. Pelo menos eu acho que mal bem teve roteiro nessa temporada, tá? Mas enfim, abra seu coração, comenta tudo aí embaixo que você achou, que eu quero saber. E euzinha, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante. Também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, que estou todos os dias por lá indicando série, filme e dorama pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!